Olá a todos, eu sou a Ana Clara, juntamente com o Yuri Alves e com o Zé, que vamos apresentar o Cerebelo. O grupo é composto pela Ana Beatriz, pela Ana Clara Canuto, por mim, pela Beatriz Corrade, Lívia Vilela, Lucas Moraes, Marcos Aurélio, Nicole Ribeiro, Raiane Freitas, Yuri Alves e Zé Ferreira. Vamos também abordar anatomia macroscópica, citoarquitetura, conexões intrínsecas, divisão funcional e aspectos funcionais. O cerebelo, ele fica situado dorsalmente ao bulbo e à ponte, contribuindo para a formação do teto do quarto ventrículo. Ele liga-se à medula através do pendúculo, liga-se à medula e ao bulbo através do pendúculo cerebelar inferior, conecta-se à ponte através do pendúculo cerebelar médio e vai se ligar ao mesencéfalo através do pendúculo cerebelar superior. De maneira geral, o cerebelo tem diversas funções, mas as principais é a manutenção da postura, o equilíbrio, a coordenação dos movimentos e também a aprendizagem das habilidades motoras. Nessa imagem, a gente consegue observar algumas estruturas anatômicas, como a fissura horizontal, a fissura primária, que divide, que separa o lobo anterior do lobo posterior, o vermes, e nessa outra a gente consegue observar a presença de um outro lobo, que é o lobo flóculo nodular. O cerebelo em si ele possui 17 lóbulos no total e 8 fissuras. Nessa imagem a gente consegue observar melhor a divisão realizada pela fissura posterolateral. Essa fissura ela separa o lóbulo nodofocular do restante do cerebelo, ou seja, do corpo do cerebelo. E a fissura primária separa o lobo anterior do lobo posterior. Ou seja, o cerebelo é um órgão que possui 3 lóbulos, principais: o lobo anterior, o lobo posterior e o lóbulo flóculo nodular. A citoarquitetura. O cerebelo é composto por 3 camadas: a camada molecular, a camada das células de Purkinje e a camada granular. A camada molecular é formada por fibras de direção paralela, que contém 2 tipos de neurônios, as células estreladas e as células em cisto. A camada de células de Purkinje, que é a chamada de camada média, ela é muito importante. A gente consegue diferenciar as células de Purkinje das outras células do cerebelo porque elas são grandes, têm formato piriforme. E a camada granulosa, ela já tem grânulos, são menores, compostos por grânulos do cerebelo ou por células granulares. Os circuitos intrínsecos. Então, as fibras que penetram no cerebelo, que se dirigem ao córtex, são de 2 tipos: as fibras trepadeiras e as fibras musgosas. Ambas são dopaminérgicas, ou seja, elas têm potencial de ação excitatória. As fibras trepadeiras recebem esse nome porque se enrolam em torno dos dendritos das células de Purkinje. Já as fibras musgosas, ao penetrar no cerebelo, elas emitem ramos colaterais que fazem sinapses excitatórias com os neurônios dos núcleos centrais. Esses núcleos centrais no cerebelo são 4. Os núcleos denteado, emboliforme, globoso e fastigial. O núcleo fastigial, ele localiza-se próximo ao plano mediano e também está mais perto em relação ao teto quarto ventrículo. O núcleo denteado, ele é o maior, dos núcleos centrais do cerebelo. E o núcleo fastigial e denteado, entre eles, entre o núcleo fastigial e denteado, localiza-se o núcleo globoso e emboliforme. Ambos possuem estruturas muito parecidas, tanto funcional quanto estrutural, eles se parecem, são bastante semelhantes, e quando eles dão nome, para esses 2 núcleos, de núcleo interpósito. Então, o núcleo interpósito é a junção do núcleo globoso e emboliforme. Olá, tudo bom? Meu nome é Yuri, eu vou falar um pouco sobre a divisão funcional do cerebelo, tá? O cerebelo ele vai ser dividido em 4 partes, tá? É uma divisão longitudinal dele, são cortes longitudinais, que vai ser a zona medial, a zona intermédia e a zona lateral, além do lobo flóculo nodular, tá? Essas 4 subdivisões vão ser divididas em 4 divisões funcionais, tá? O espinocerebelo, que vai ser a zona medial e intermédia do cerebelo, o cérebro-cerebelo, que vai ser a zona lateral, e o vestíbulo-cerebelo, que vai ser o lobo flóculo nodular. Vamos falar um pouco agora sobre o vestíbulo cerebelo e as suas aferências e eferências, beleza? Aferências do vestíbulo cerebelo. Ele vai ter um fascículo que chama fascículo vestíbulo cerebelar, que vai trazer informações dos núcleos vestibulares em relação à posição da cabeça, para a gente poder ter manutenção do equilíbrio, tá? As referências vão ser as seguintes: as células de Purkinje, do vestíbulo cerebelo, elas vão emitir seus axônios para os núcleos vestibulares medial e lateral, tá? O núcleo vestibular lateral, ele vai estar relacionado com, ele vai emitir um trato, que chama trato vestíbulo espinhal medial e lateral, tá? Que vai estar relacionado com a manutenção do equilíbrio, que vai ser, por exemplo, controle da musculatura extensora, controle da musculatura axial, tá? Então, o cerebelo está controlando isso, entendeu? Ele está relacionado com, ele está influenciando esse núcleo. Agora, o núcleo vestibular medial, que também vai ser influenciado pelos axônios das células de Purkinje, vai ter a seguinte função: movimento ocular, tá? E coordenação do movimento da cabeça com os olhos, beleza? Tá. Agora, o espinocerebelo. O espinocerebelo, as conexões aferentes dele. As aferências dele vão ocorrer por 2 tratos, principalmente. O trato espinocerebelar anterior, que entra pelo cerebelo, pelo pedúnculo cerebelar superior, e o trato espinocerebelar posterior, que vai entrar no cerebelo
pelo pedúnculo cerebelar inferior, tá? O trato espinocerebelar posterior, ele vai trazer informações de propriocepção inconsciente para o cerebelo, enquanto o outro trato, o espinocerebelar anterior, ele traz informações em relação ao grau de ativação do trato córtico-espinhal. Ou seja, o que está acontecendo aqui é o cerebelo está vendo o que o cérebro está mandando o corpo fazer e o que o corpo está efetivamente fazendo. Isso está muito relacionado com a função, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Agora, as conexões referentes do espinocerebelo, elas vão estar relacionadas, o espinocerebelo vai ter a célula de Purkinje, que vão emitir seus axônios, fazendo sinapses com o núcleo interpósito. Do núcleo interpósito, ele vai emitir fibras, tanto para o núcleo rubro, tanto para o tálamo do lado oposto, tá? As fibras que vão para o núcleo rubro, elas vão regular o trato rubroespinhal, que vai descer, tá? Que está relacionado com a motricidade distal, tá? Enquanto as fibras que vão para o tálamo, elas vão para as áreas motoras do córtex, que vão descer pelo trato córtico-espinhal. Aqui a gente tem duas vias. A via interpósito rubroespinhal e a via interpósito tálamo-cortical. Tá? Essas duas vias estão relacionadas com o controle da motricidade. Lembrando aqui que o cerebelo ele vai controlar a motricidade do mesmo lado. Por quê? Vai ocorrer duas decussações. Né? Ele vai decussar para ir para os núcleos rubro e tálamo. Então ele vai trocar de lado. E ele vai trocar de lado de novo para o mesmo lado que ele estava. Então ele vai acabar ficando no mesmo lado. Agora, em relação ao cérebro-cerebelo, a gente vai ter as seguintes conexões aferentes. A gente vai ter áreas motores e não motores do córtex emitindo fibras para os núcleos pontinos, tá? Esses núcleos pontinos emitem fibras chamadas fibras pontinas ou fibras pontocerebelares para a zona lateral do cerebelo, ou cérebro-cerebelo, beleza? Informações diversas, tá? Agora, as referências, como vai funcionar? Vai ter sinapses da célula de Purkinje da zona do lateral com o núcleo denteado. O núcleo denteado vai emitir fibras para o tálamo, e do tálamo vai emitir fibras para a área motora do córtex, beleza? Essa via vai chamar a via dento-tálamo-cortical, tá bom? Eu já falei da via que vem córtico-pontino cerebelar, e do córtex motor, ele vai emitir o trato córtico-espinhal, né? Então, ele vai estar relacionado com o controle da motricidade também, tá? Aqui a gente tem a relação da divisão anatômica com a divisão funcional, tá? O cerebelo ele é dividido entre corpo e lobo flóculo nodular. O corpo ele tem a zona lateral, intermédia e medial. E como eu havia falado antes, essas zonas elas vão se relacionar com a divisão funcional, né? O cérebro-cerebelo vai ser a zona lateral. O espino-cerebelo vai ser a zona medial e intermédia. E o vestíbulo-cerebelo vai ser o lobo flóculo nodular. Muito obrigado. Aspectos funcionais do cerebelo. O cerebelo ele possui 4 funções. Na primeira delas, a manutenção e equilíbrio da postura. Essa função é realizada pelo vestíbulo-cerebelo. A informação é transmitida pelos tratos vestibuloespinais em direção aos neurônios motores. E o vestíbulo-cerebelo ele promove basicamente a contração da musculatura axial e proximal dos membros. Só que essa contração ela ocorre de uma forma em que o equilíbrio, a postura, sempre se mantém normal, inclusive durante o movimento, né, situações que há deslocamento do corpo. Uma outra função é o controle do tônus muscular. O tônus muscular é basicamente o estado de tensão que o músculo vai estar durante uma situação de repouso. Esse tônus é muito importante porque ele auxilia a manter a postura e executar movimentos de forma correta, porque de forma contínua, na verdade, né? Então a pessoa quando ela vai pegar alguma coisa e tal, ela não vai tremer a mão, não vai ter essa tremedeira. Uma outra função vai ser o controle de movimentos voluntários. Então lesões ali no cerebelo, elas têm como sintomatologia a ataxia, que é a incoordenação de movimentos, seja por erro de força, extensão, então direção do movimento. E deixar bem claro que o cerebelo ele controla o movimento por meio de 2 etapas, né, que é planejamento e execução. Por último, a outra função dele é a aprendizagem motora. Quando a gente executa uma tarefa motora pela primeira vez, como por exemplo, dirigir, a gente tem dificuldade, a gente fica olhando a marcha, fica olhando o retrovisor, mas conforme a gente vai praticando essa atividade, conforme a gente vai fazendo várias e várias vezes, acaba que vira um automatismo. Então, se você dirige a primeira vez, você vai ficar olhando a marcha toda hora. Quando você dirige depois de anos, você vai estar mexendo no celular já, você vai estar conversando com alguém, você vai estar prestando mais atenção naquilo, você nem olha mais para a marcha quando for passar, né? Então, esse automatismo aí é uma função do cerebelo. Um outro aspecto são as síndromes cerebelares. Essas síndromes são características de lesões cerebelares que em geral têm características muito parecidas, que são a hipotonia, ataxia, perda do equilíbrio, coordenação motora. Só que algumas dessas lesões podem ocorrer em áreas muito específicas e elas vão gerar sintomas muito específicos. A gente consegue separar essas síndromes em 3. A primeira delas é a síndrome do vestíbulo cerebelo, que é caracterizada pela instabilidade postural, né? Então, nessa síndrome, a pessoa ela vai perder, o cerebelo ele perde a capacidade de reconhecer as informações que chegam até ele.
Então a pessoa vai ter dificuldade em realizar movimentos do corpo, que é, por exemplo, durante a marcha, ela vai ter uma marcha com a base mais alargada, ela vai ter dificuldade em manter movimentos oculares durante a rotação da cabeça, uma síndrome que a pessoa vai ter a tendência à queda. Só que o fato curioso dessa síndrome é que a pessoa, se ela estiver deitada, o cerebelo ele consegue usar informações proprioceptivas do corpo mesmo, e a pessoa não vai ter dificuldade de mexer o braço nem a perna. Mas isso acontece se a pessoa só estiver deitada mesmo. Uma outra síndrome é a síndrome do espinocerebelo, que é caracterizada por uma incoordenação motora, né, que é a ataxia. Então, a pessoa nessa síndrome ela vai ter dificuldade em executar o movimento, né? Se tiver, por exemplo, um copo em cima da mesa, a pessoa ela vai pegar o copo, ela vai acabar batendo a mão na mesa, entendeu? Então, é uma característica dessa síndrome, essa incoordenação motora. Uma outra característica é o andar de bêbado. A pessoa que tem essa síndrome, ela vai ter uma marcha, que é conhecida como marcha de bêbado. Por último, a síndrome do cérebro-cerebelo é caracterizada pela dificuldade, né, em realizar movimentos complexos. Então, uma característica muito importante dessa síndrome é a decomposição do movimento. Então, se a pessoa for pegar alguma coisa que está no chão, por exemplo, ela vai, primeiro, abaixar os ombros, depois ela vai abaixar o joelho, vai esticar o braço, vai abrir a mão, aí sim ela pega a coisa. A gente, pessoas que não têm lesões, essas lesões, faz tudo de uma vez, abaixa e pega o negócio, bate palma rápido. Então, as pessoas que têm essa síndrome, elas não conseguem fazer esses movimentos que são complexos. Ela tem dificuldade no planejamento do movimento. Por fim, eu acho muito válido destacar que o cerebelo também tem funções que não são motoras. Então, por exemplo, funções cognitivas, que elas são realizadas principalmente ali pelo cérebro-cerebelo. Algumas dessas funções são reconhecer figuras complexas, regular estado emocional, comportamento social, linguagem e até a cognição em si. Nosso grupo trouxe duas questões que têm a ver com o que foi apresentado hoje aqui no nosso trabalho. Então, bora tentar resolver essas questões aqui. Questão número 1. O cerebelo é uma estrutura que participa na coordenação motora, aprendizagem motora e integração motora. Uma estrutura que realiza comunicação com as partes do sistema nervoso, realizando aferências e eferências e estabelecendo um circuito. A partir desse contexto, de acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, marca a alternativa correta acerca da organização anatômica funcional das vias eferentes do cerebelo. Letra A. As projeções das fibras eferentes do núcleo fastigial incidem de forma majoritária para o córtex motor primário. O núcleo fastigial tem uma atuação mais incidente no equilíbrio e na postura. Então, as projeções elas vão estar, na maior parte, na formação reticular e nos núcleos vestibulares. Então, por isso que está errada essa alternativa letra A. Letra B. As fibras eferentes do núcleo denteado realizam sinapses diretamente no córtex sensorial primário. O núcleo denteado ele controla movimentos finos e planejados, então o córtex motor que vai estar associado a ele, não um córtex sensorial. Então, por isso está errado, né? Letra C. As projeções das fibras eferentes do núcleo fastigial incidem principalmente para núcleos vestibulares de formação reticular. Tá certo, né? Foi o que eu justifiquei o erro da A. É exatamente isso. Vai estar no núcleo vestibular e na formação reticular. Letra D. Agora a gente já sabe que vai estar errado, né? Mas letra D. As projeções das fibras eferentes do núcleo denteado confluem para a formação reticular. Assim como a gente viu na letra B, né? As projeções do núcleo denteado elas vão para o córtex motor primário, não para a formação reticular. Letra E. As fibras eferentes do núcleo interposto incidem principalmente para o córtex pré-motor. O núcleo interposto ele modula o movimento por meio de conexões com o núcleo rúbero e com a formação reticular, né? Então não tem nada a ver com o córtex pré-motor. Letra F. As projeções das fibras eferentes do núcleo globoso confluem somente para o núcleo rúbero. O erro está em falar que é somente para o núcleo rúbero, né? Porque apesar de realmente ter fibras eferentes no núcleo rúbero, ele também manda fibras para a formação reticular. Agora a questão 2, bora ler. O paciente de 52 anos apresenta-se na clínica com queixas de dificuldade para realizar movimentos rápidos e alternados com as mãos, além de uma marcha instável. O exame neurológico revela nistagmo, dismetria ao tentar tocar o dedo no nariz e disdiadococinesia. Esse sintoma sugere uma lesão em uma parte específica do cerebelo. Com base nesse caso clínico, qual das seguintes estruturas do cerebelo está mais afetada? Essa questão tem a ver com as síndromes cerebelares que eu falei agora há pouco, né? Bora ler as alternativas. Letra A, lobo anterior, letra B, lobo posterior. Eu vou responder as duas juntas porque elas estão erradas por coisas parecidas. Porque embora a coordenação do movimento tenha relação com o lobo anterior e posterior, os sintomas do caso clínico não tem nada a ver com lesões nessas regiões. Letra C, lóbulo fóculo nodular. Esse lóbulo tem relação mais com sintomas de problemas oculares, como nistagmo, ou então
problemas de equilíbrio. Então não tem nada a ver com o que foi apresentado no caso clínico. Letra D, vermes. Vermes seria se fosse um problema na musculatura, então seria se fosse um problema na marcha, como uma ataxia durante o movimento, né? Letra E, núcleo denteado, que é a nossa resposta. Como a gente viu lá na questão 1, o núcleo denteado ele é responsável pela coordenação de movimentos finos e precisos, né? Então, é justamente o que está apresentado ali no nosso caso clínico. Letra F, núcleo fastigial. O núcleo fastigial está relacionado mais com a coordenação axial, então ele não consegue explicar completamente todos os sintomas que foram apresentados no caso clínico. Por fim, é isso. Muito obrigado. Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Um abraço.